nos dê uma noite de entendimento e compreensão. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ok. Então, estamos no capítulo 6. André Luiz e Alexandre, o mentor do centro, ainda acompanhando, em parte, né? A família que está fazendo o desenvolvimento mediúnico no centro. Pai, irmão mais velho e a menina de 16 anos. Agora André Luiz vai deixar a mãe, o irmão, a irmã. Boa noite. Boa noite. E vai caminhar junto com o rapaz, com os dois vampirizadores da sua área, da sua conduta sexual. Ele vai deixar. E vai dizer, desses 3 capítulos, que é o capítulo acompanhando essa família, ele vai agora finalmente dar a medicação, né? Que é o capítulo 6, a oração. Uma das medicações básicas. Boa noite. Para a cura Boa da noite. vampirização. Boa noite. Então, vamos lá onde paramos com a pergunta de André Luiz, né? Acompanhando agora o rapaz em direção à sua casa. Ele é casado há 8 meses. Então, acompanhado de braços dados, entre aspas, com os 2 espíritos que sugam suas energias, vampirizam, se alimentam das bactérias da mente que a mente dele produz, já que ele abriu aqui falando da microbiologia psíquica. E André Luiz faz todo aquele panorama das bactérias que ele conhece, que ele conheceu quando foi médico, né, nas suas 2 últimas encarnações. E na última ele foi Carlos Chagas, né? Não pode esquecer disso, né? Ele só foi para o umbral na outra, na primeira. Como Carlos Chagas, ele se torna o único brasileiro que seria indicado para Prêmio Nobel de Ciência. Não é à toa que é ele que vai escrever a obra, né? Não é um médico comum. É o único médico brasileiro que está na sua biografia que, por causa de política, deixaram de indicá-lo ao Prêmio Nobel de Ciência. Seria a grande honra do Brasil, né? Mas só quem lê a biografia dele para compreender o drama político. Amigo de Einstein, pessoal, né? Grandes trocavam cartas. Ele faz muita referência a Albert Einstein. Então esse André Luiz é Carlos Chagas, um dos maiores cientistas que o Brasil já teve. Não é o André Luiz da encarnação anterior, que ele foi para o umbral. Isso já está revelado, você vai lá na federação. Ô, Mário, boa noite. Me tire uma dúvida. Na obra da série, né? Na série da coleção aí de André Luiz, esse momento em que André Luiz, que é o pseudônimo, né, que ele usa, isso foi revelado. O momento em que ele foi para o umbral é o momento em que está só no primeiro livro, que o livro não tem nada. Você não vai entender nada do livro. Nas cartas que Chico escreveu para a federação, Dr. Vantuil, então Chico falou que o espírito se apresentou, foi desenhado, se materializou. Você olha lá os desenhos, é a mesma cara de Carlos Chagas, o bigode e tudo, mas foi pedido que nada daquilo fosse revelado. Quem pediu foi o próprio espírito, a Emmanuel. Por quê? Chico tinha acabado de vir de um processo, né? Ia ser preso pela família Humberto de Campos. Ele não queria causar mais problema a Chico. Então ele olhou para o irmão de Chico dormindo. Como é o nome desse rapaz? Seu irmão é André Luiz. Meu nome agora passa a ser esse aí. Embora você me reconheça, mas meu nome será esse. Então eu vou misturar minhas 2 encarnações em um livro só. Não adianta pesquisar se ele teve mulher mesmo, se não teve, Carlos Chagas, não dá para descobrir. Essa parte de filho, de Zélia, ele mistura, que é para não prejudicar o médium, que estava muito sofrido, saindo de um processo e quase seria preso. Na verdade, a história do momento que está no umbral é a história de uma vida passada. Uma vida anterior, que ele era médico e foi para o umbral. Na segunda, ele sai como Carlos Chagas e aí ele vai
para nosso lar, né? Junto com Emmanuel, né? É um cientista e um homem bom, né? Um homem que mapeia a doença de Chagas, um benefício para a humanidade. E pela inteligência, você está vendo aqui que não é um médico simples, né? Pelo conhecimento que ele apresenta aqui. Então, vamos lá. Não haveria remédio para ele, então ele está preocupado, né? Já que ele citou que tinha remédio para câncer, que ele deu remédio para difteria, tudo aquilo que ele já citou no encontro de ontem. Mas para quem produz a própria bactéria pelos pensamentos? E essas bactérias atraem moscas, entre aspas. Quem usa esse termo de mosca é Kardec, né? Na Gênese. Atrai espíritos que se aproximam dele e sugam essas bactérias. Eles sugam, não as bactérias, sugam o fluido vital delas. Porque, como a gente já leu aqui, as bactérias estão cheias do fluido vital. Então, os espíritos se acoplam ao lado, sugam as bactérias e se nutrem, né? Então não havia remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Né? Os doentes do mundo têm um hospital. E para o doente dos vícios, das viciações morais, orgânicas e espirituais, que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Ele não está sentindo dor na área genésica dele, né? Porque não tá. As dores dele é a inquietação, né? A aflição. É o viciado no álcool, que está sempre inquieto, sempre querendo beber mais, o viciado no sexo, como é ele, nunca se satisfaz, ele é casado, mas não se satisfaz. Então isso não haveria, boa noite, ajuda para ele. Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras. A pausa é sempre para botar as pessoas. Balsamizando-lhes padecimentos. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui. Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Nós já vimos na página anterior, né, que no mundo espiritual, Alexandre revela que existe inúmeros doutrinadores que se especializam a doutrinar espíritos desencarnados. O livro Voltei, na mediúnica, né, o exercício maior de caridade é para nós, né, para a gente integrar a equipe desde já. Não precisar, quando desencarnar, integrar. A gente integra essa equipe espiritual de auxílio ao próximo desde já, né? Coisa que muita gente encarnado não faz. Então André Luiz integra uma equipe dessa, né? E ele já havia atendido a entidades. Então por que não doutrinar eles dois que acompanham o rapaz, né? Ele vai se perguntando, né? Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Ele é um desses, exemplo no livro anterior, né? Os mensageiros. Ele é um mensageiro que ficou desencarnado. Então, nós aqui, o que é que se entende? Nós somos mensageiros que nos preparamos na colônia espiritual sobre Salvador, redenção, para o trabalho encarnado. Ele citou isso no livro mensageiro. Uns vão reencarnar, outros vão trabalhar nos bastidores encarnados, outros não vão trabalhar só nas trevas, né? Está no livro Nosso Lar. Silveira só trabalha nas trevas, né? Onde eles ganham mais do que o governador, né? Para trabalhar nas trevas é o único salário que é maior do que o governador da cidade, porque ninguém merece, né, trabalhar em uma zona apavorante, né? Então, só aqueles que têm muito amor, né, muita renúncia para ir lá, né? Então, mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado presa de singulares viciações. Volta à tua pergunta. Por quais fatores
ministrar o socorro indispensável. Ele está pensando, né? E o espírito está lendo o pensamento dele, né? Que é um espírito elevado, né? O mentor do centro. Quais fatores para ministrar o socorro? Para difteria, eu dei o soro de Houx, né? Ele citou aqui. Para câncer, radioterapia, quimioterapia, ele já citou, a gente já leu. Mas para isso eu dou o quê? Já que eu trabalho nesse centro e ele frequenta o centro. Ele está no desenvolvimento mediúnico. Para ele eu dou o quê? Que medicação? Ele está reflexionando. E naturalmente, nossas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas, as bactérias mentais, né? Acompanhariam os desencarnados, acompanhariam os desencarnados, atacariam a alma fora da carne. Boa noite. Então ele quer saber o quê? Se esse rapaz desencarnar agora, Ivonete, cheio dessas bactérias pela viciação sexual, os excessos sexuais que ele tem, essa busca, esse desejo insaciável cada vez mais por sexo, só nesse caso. Ele desencarnar, ele vai para o mundo espiritual contaminado e o pior, se ele encontra lá a Ferreira, né? Vamos botar a Ferreira que já morreu e está lá esperando ele. Ferreira se contagia como alguém se contamina com Covid? Vamos ver a resposta. Veja que são as perguntas nossas, né? São questões nossas. André Luiz é para explicar Kardec. Os 13 livros para subsidiar a obra de codificação. As dúvidas que ficou, não vai faltar quem estuda as 13 obras. Atacariam a alma, né? Esse contágio microbiano, a alma fora da carne, o desencarnado. Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, ele vai se lembrar, os 8 anos que ele ficou no umbral. Certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Ele não se deu conta. Vocês pensam se dá conta. Aquele que o filme narra, aquele ambiente escuro e gelado, né? Gelado. Ele estava sendo contaminado ali. Um ambiente hostil. Um ambiente externo hostil. Contaminado. Ele nem se deu conta, né? Ele não volta por lá, né? Porque ele tinha mérito, né? Ele não conseguiu. Se ele demora mais tempo, ele provavelmente voltaria por lá. Aprenderia com alguém daquelas maltas, daquelas ordens, daquelas facções do mundo espiritual e ensinar ele a voltar. Desde quando ele pagasse um preço por isso. Nada de graça nesse local. Mas ele tinha crédito e o perispírito dele ficou mais leve. A gente só vai estudar isso no livro Evolução dos Mundos. Ele ficou no umbral flutuando, digamos aqui, acima das nuvens. Umbral médio. O umbral grosso é onde eu estou pisando, né? É aqui que é o umbral grosso, embora a gente não vê. Mas aqui nós estamos em plena dividindo espaço ombro a ombro com os espíritos do umbral. Ombro a ombro. Se acotovelando com eles. Mas quem são esses? Aqueles mais brutos, que precisam do fluido vampirizar os outros, né? Então são esses. E ele tinha crédito. Ele ficou acima. Né? A 3 faixas abaixo dos nossos pés e as trevas. Né? E naturalmente, né? Então, cadê? Até quando me debatia em amarguras inexprimíveis, nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, outra pergunta. Onde o remédio salutar? A mesma coisa. Né? Onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando o paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro, esclarecendo. Estas interrogações íntimas, veja que ele está lendo o pensamento dele, né? André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Olha como é sutil. Por quê? O guia está vendo o interesse dele em querer ajudar o rapaz. O problema é que ele não sabe o meio, ele é inexperiente. Qual o meio para ajudar? Mas o que importa? A intenção.
Quando a gente faz isso, meus amigos, para a gente encarnado, para qualquer pessoa que está pedindo um pão, uma sopa, uma palavra, uma escuta, a gente vai ouvir isso aqui. Ó. São portadoras de grande bem para o nosso coração. Por quê? A gente se aproxima da natureza dos bons espíritos. Está lá no livro, questão 107 do livro dos Espíritos. Escala espírita. Quando abre lá, qual a natureza dos bons? Desejo do bem ao próximo. Então, André Luiz, seja Carmen, seja Ferreira, quando deseja o bem ao próximo, naquilo que Josi fala e a gente faz, e muita gente que não é espírita faz, que dá pão, está doando roupa para Rio Grande do Sul, doa as coisas, doa uma prece, e a gente faz aqui a prece para todo mundo, ao dormir ou não, a gente se aproxima dos bons espíritos. André Luiz, então, é estimulado pelos bons. São portadoras de grande bem para o nosso coração. Você começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Então, já está a primeira resposta aqui, né, Feira? Se esse jovem morresse agora, nesse mesmo hábito de conduta, ele leva para o mundo espiritual o hábito, né? Então, ele leva as bactérias, né? Ele será vampirizado até se juntar a esses dois que não são maus, são espíritos simpáticos a eles. Nós estamos cercados aqui de espíritos simpáticos ao ensino espírita. Ele está cercado de espírito simpático ao sexo. Então, ele leva essas companhias que vão orientar ele, né? E vão buscar outro encarnado, né? Já que ele está desencarnado, para eles continuarem juntos. São parceiros, são amigos, né? Mas um vai contaminar o outro, um vai contagiar o outro. Então, olhe só porque aquele setor serviço técnico da mediunidade, esse setor que todo mundo é médium, o guia mediunizando a menina por aproximação, conquanto o jovem está sendo mediunizado por dois espíritos que não têm conhecimento, mas basta se aproximar. E ele, o magnetismo, prego e imã, o halo, ele começa a pensar, ter desejos que é dele, mas misturado com os desejos e as ideias do desencarnado. Mas como ajudar esses dois? André Luiz já explicou. Para ajudar esses dois, por que não leva para a mediúnica? Nas perguntas anteriores. Já fizemos isso. Para isso precisamos de alguém especializado. Aí é Sérgio, é Itamar, é Carmen, é todo mundo que é médio ostensivo. Porque no mundo espiritual pediu, foi preparado pelo Espírito e aqui na Terra se especializaram. Por isso que é serviço técnico. Todo técnico é um especialista. Se a gente chama um técnico para consertar a internet, a gente espera que ele se especializou em telecomunicações. Um eletricista é um especialista em conserto da eletricidade. Então Itamar, Mário Sérgio, Carmen e os outros ostensivos se especializaram e estão se especializando para receber esses obsessores que a menina ele não tem. Veja como é. Então, lá na mediúnica eu tenho o dever, né, constante, aqui é o estudo que estamos fazendo, para na hora eu ser um instrumento, um técnico, nas mãos dos técnicos maiores, né, que se especializaram para receber. A menina não poderia dar comunicação, né, dele. Mas ele, porque são parceiros dele, muitas vezes, quando passa uma mulher, já que ele é um viciado nisso, às vezes ele não quer nem olhar. Mas ele está tão envolvido nos pensamentos dos outros, tudo misturado, que ele olha. Aí a mulher, você nem me respeita comigo olhando para os outros? Às vezes não é ele, é os outros já, na mente dele, totalmente afinado. Então o estudo amplia os nossos horizontes, não é para ficar reduzido a dentro de centro espírita. Só quando eu vou um dia usar a capacidade de mediunidade, que é o serviço técnico. O estudo amplia para onde eu estiver, né? Então estou ali, às vezes como Carmen citou o exemplo dela, né? O exemplo dela da coisa. Citei de Jacobson Trovão, a vontade de tomar café com cachaça, que nunca bebeu. Às vezes você está assim, encosta uma mulher e fala, eu como homem. Aí dá vontade de olhar
com outras intenções, não é para orar não, né? Olhar com outros desejos. Aí eu paro assim, peraí, eu não estou nessa. Aí você consegue discernir, Boa graças ao noite, estudo. gente. Boa noite, ao estudo, né? Você consegue discernir e sair daquela sintonia, daquele pensamento. Então, é fantástico estudar, André. Diga, Carmen. Eu queria perguntar uma coisa. Em relação, digamos, a esse encarnado, vamos dizer que ele desencarne nessa situação em que ele se encontra. Então, uma série de bactérias, né, de micro-organismos, que pode afetar ele já na questão do perispírito. A minha pergunta é, vamos dizer, só hipoteticamente, que ele leve um longo período lá no umbral, sofrendo bastante. Aí, esse período longo já depauperou bastante o espírito. Aí ele vai se preparar para uma nova encarnação. Ele corre o risco de, no caso do agora, o corpo físico trazer essas doenças? Perfeitamente. Segunda parte do livro Evolução dos Mundos. Se você tiver. Eu não vou entrar muito, senão mas André Luiz faz a mesma pergunta novamente. A segunda parte e ele vai entrar com detalhe, já que ele está mais avançado ainda, passou mais anos. Vai dizer perfeitamente. Aí ele vai entrar em detalhes. Ele pode nascer o quê? Propenso a ter problemas, doenças na área do aparelho genital. Né? Ele entra em detalhes. Né? No Pinga Fogo, ele também se aprofunda, tem um livro do Pinga Fogo. Ele pode nascer com problemas de disfunção erétil. Ele cita lá na coisa, propenso ao câncer de próstata, muito comum, ele vai ser muito comum, porque a área dele é fragilizada. Vai nascer com isso aí. Porque. Então, ele chama de zonas de remorso nesse livro. A mente dele, zona de remorso. Aquilo ali é na área sexual, vai se projetar. Por que Castro Alves morreu tuberculoso? Né? Ele escreve para o Chico Xavier. Ele matou um judeu quando ele defendia Jesus. Foi nas cruzadas, né? Quando o Papa conclamou as cruzadas, ele viajou como um cruzado. E o judeu pede a ele, por que não faz isso? Ele pega a espada, infiel, herege, deve seguir a Jesus. Enfia no coração do homem, no peito. Ele não precisava passar por isso, né? Porque não é olho por olho, dente por dente. Mas quando ele vem para a Bahia, e já tinha várias encarnações, e gostava só de ir para o Pelourinho beber, né? Só beber, ele narra. A área fragilizada dele, a zona de remorso, estava na área pulmonar, tuberculose. Ele morreu golfando sangue, quanto o homem que ele meteu a espada no peito morreu golfando sangue. Ele vê a cena, ele diz para o Chico, rememorando a cena enquanto morria com a hemoptise, e ele se recupera plenamente. A área fragilizada dele era do pulmão. Então são os débitos do passado, que aí não precisa ser olho por olho, dente por dente. Mas aquela área é frágil. Cada um tem a sua área, né? Pode ter sua área ou não. Se a gente não tiver débito, a gente está todo fortalecido. Vamos lá, não tiver débito. Então vamos lá, alguém sei que me ajuda, porque quando eu paro eu fico perdido aqui. Atacaria a alma fora da carne? Não, já li isso aí, né? Cadê? Todavia, onde o remédio? Revelando o paternal, comece a... Né, essas interrogações íntimas, já falei. Cadê? Quase que a totalidade... Vou pegar uma caneta para quando eu parar para responder ou marcar. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem, onde as zonas inferiores a gente conhece como umbral e trevas. Né? O católico conhece como inferno e purgatório. Cada um dá o nome que for. Então, quase que a totalidade de sofrimento, então responde aquilo de carne. O rapaz morre, não modifica seu hábito,
segue para o umbral, vai ser vampirizado, porque ele vai levar no seu perispírito, como ele vai estar aqui embaixo, o Carmen já antecipou, o seu perispírito vai estar imantado das formas que ele produz, e ele ainda tem fluido vital, e fluido vital é nota de dólar no mundo espiritual, né? Que não tem nota lá, não vale de nada, mas quem leva fluido vital será sugado. Quem revela isso com detalhes assombrosos é a série daquele Luiz Sérgio, né? Li vários livros de Luiz Sérgio. Então ele vai ser sugado, arrastado para essas coisas, sugado, sentindo os espíritos sugando ele, né? Espíritos da cabeça de um corpo, só o crânio, depois que esgotar ele, como amebas que se arrastam flutuando pelo ar, que a gente não vê, vão se arrastar e se grudar nele, vão sugar tudo. Aí na fala de Carmen, quando ele estiver totalmente esgotado, haverá o momento, ou antes, né, de adesão mental. Alguém me socorre, pelo amor de Deus. André Luiz. Ele não se queixa disso? Onde estava minha mãe que não me ajudou? Livro Nosso Lar. Sua mãe estava com você o tempo todo. Inclusive na doença, o filme mostra, né? Ela de junto, assim, ele na UTI. E no umbral ela visitava. Mas precisava da sua adesão mental. Pode botar lá no Livro Nosso Lar. Adesão mental. Que é o estado de arrependimento, de pedir ajuda. Que é o capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Eu preciso de adesão mental. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Na hora que ele faz isso, Clarence apareceu. Então, os espíritos ao nosso redor, os bons no umbral, estão tudo lá. Mas sem adesão, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. É que a gente fica naquela... A gente ainda não conhece a natureza de Deus. É por isso que... Mas se fosse eu interferia. Eu sou espírito inferior. Eu interferia. Meu filho bate o carro, eu sou uma autoridade, eu ligo, livra ele do flagrante, pelo menos. Eu interferi. Né? Porque eu sou inferior. O espírito elevado intercede sempre. Nunca interfere. Nunca interfere. Então, eles estão lá, a totalidade do sofrimento nas zonas inferiores. Um vampirizando o outro, um brigando. Ele vai citar aqui, por afinidade. Aí ele vai primeiro explicar, né? Já que a pergunta é como ajudar, mas ele primeiro saber, bom, a gente precisa saber quem é que está lá no umbral. Qual a natureza dos espíritos que estão no umbral? Aí ele explica. São criaturas desviadas da verdade e do bem. Então, Dalva está buscando o bem. Vamos voltar aqui para cima, que ele parabenizou André Luiz. Então, quando Dalva estuda algo que não vai dar dinheiro a ela nem status, que é a doutrina espírita, e busca se colocar como um passo, a gente conversava hoje à tarde sobre isso, algo particular, né? Não vou comentar aqui. Quando ela pedia orientações, quando você faz isso, Dalva, em direção ao próximo, você receberá o estímulo, não o elogio, mas o estímulo dos bons espíritos. Ele sabe que você está fazendo um grande bem para a sua alma, para o seu coração. Né? Um grande bem para você está desejando o bem não só para você, mas para o próximo. Então Dalva não vai para o umbral, porque quem está lá são criaturas desviadas da verdade e do bem. Então Ivonete não vai. Porque se alguém bate na porta de Ivonete pedindo um pão, eu tenho absoluta certeza que ela vai olhar e vai ajudar aquela pessoa. Ela não vai acabar com a fome do mundo, porque ela não tem dinheiro para isso, mas ela vai ajudar. Então, à medida que você vai fazendo isso, seja uma dona de casa evangélica, candomblessista, o que for, que está ajudando ao próximo, de escuta, de palavra, já está buscando se aproximar do bem. Porque lá, na definição das primeiras entidades, aqui é só uma síntese curta, criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos. Não é só em uma encarnação, não. São várias, que eles vêm se desviando do caminho da verdade e do bem. Ajuda sempre teve e sempre terá. Aí o que acontece? Eles se reúnem umas às outras, por afinidade e sintonia, para a continuidade das permutas
das trocas magnéticas de baixa classe. E é um contaminando o outro. Porque está todo mundo ali, imagine. Então, aquela permuta. Aí ele vai explicar quem é que está lá. Os criminosos de várias matizes, Ivonete. Então não fica com medo do umbral, porque você está pisando nele. No umbral, a definição de André Luiz, né? Umbral grosso, umbral médio, abaixo dos pés é trevas. Né? Então, a gente está caminhando com os espíritos que sugam as pessoas. Você pode abraçar um amigo que você gosta tanto, ele está cercado de espíritos. Chico sofria com isso aí, porque ele era clarividente, coisa que eu jamais pediria encarnação nenhuma para ser. Então, se abraçar, vendo os espíritos que vampirizam ele, e ele ter que respirar fundo, né? Os espíritos vão lhe matar, ele ouvindo tudo aí. Não ajude ele não, que ele acaba. Ele escreve nas cartas particulares, né? Que Sueli Calda Schubert, antes de desencarnar, anotou. Está no livro dela de 1986. São cartas particulares que ele escrevia para o presidente da FEB, que era muito amigo, Vantuil. Ele pedia ajuda. Aí Vantuil orientava, fazia grupo de orações para orar por ele. Ele, ore por mim, pelo amor de Deus, para não desistir. Eu abracei uma pessoa, uma mulher linda, ele fala, uma jovem linda, modelo, veio me visitar. A aura dela tinha 2 espíritos que não há descrição na mitologia de feiura. E ela é linda, de olhos verdes, grudando e sugando ela. E começaram a me xingar, me ofender, e Bezerra atrás de mim, dizendo que fui eu que mandei, viu? Ela vinha aqui, abrace ela e ore, e os espíritos, ele vendo os espíritos na cara dele assim, ó. Cheiro, baba saindo, vendo os dentes amarelos, tudo ele se... coisa podre, desgrenhado, os olhos injetados de ódio. E a pessoa, eu quero ser vidente, como eu queria. Eu, uma imagem de filme de terror. Eu tô fora disso aí. Eu nunca. Fosse para ver só Nascimento, Irmã Dulce. Aí era ótimo. Não vou querer aqui nada. Cada um. Aliás, vidente é a coisa mais rara na Terra, segundo Kardec, né? Aliás, ele coloca uma faculdade raríssima, né? Embora muita gente anda vendo, né? Mas está lá no livro dos médiuns. Né? Claro que há atos fugidios, né? Aqui a gente falava com uma integrante que está tendo evidência, já foi citada aqui, né? A nossa irmã. Isso pode ser o início de uma faculdade mediúnica. Então, se isso eclodir, tomar volume e constância, é porque a pessoa tem crédito, tem resistência para ser evidente. E será de grande utilidade no grupo mediúnico. Não para matar a minha curiosidade. Então ela está me ouvindo aí, mas quando eu perguntar, ela não vou dizer não, que aqui o trabalho é sério. Aí eu vou ficar com os olhos mexendo e a cara rodando. Mas vamos lá. Vamos lá. Os criminosos de várias matizes. Quem quiser acrescentar, é só perguntar, levantar a mão. Os fracos da vontade, os aleijados do caráter. Ó a natureza íntima de quem está no umbral, viu, José? Criminosos de várias ordem, né? Vários matizes. Os fracos da vontade, né? Os aleijados era o termo da época, mas não do corpo. Não é aleijado do corpo, não. É do caráter, né? Dos sentimentos, são indiferentes, são psicopatas, praticamente, né? Egoístas, orgulhosos. Ele chama de aleijados do caráter. Os doentes, olha os doentes, doente, Ferreira, olha a frase, voluntário, Ferreira, mamãe no ouvido, não fumar, nunca fumei não. Para com isso, diminua, não, eu quero, isso vai adoecer você. Eu sou um doente voluntário. Os doentes voluntários. Aqui. Os teimosos, né? E recalcitrantes de todas as situações, não escuta conselho de ninguém, nada. Recalcitrante, eu sou assim mesmo, eu sou duro, eu sou assim, acabou. A vida é minha, viu, Carmen? Eu faço o que eu quero. Você está se destruindo, Sérgio. A vida é minha, o que é que você tem a ver com isso?
Então eu tô lá, eu já vivo no umbral. Eu vivo lá, morri, passo para lá. Vou viver os meus amigos. De todas as situações, o aguaceiro está caindo aqui, né? Vocês estão ouvindo? E de todos os tempos, né? Recalcitrante de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades, né? Que aqui é no sentido de grupo com interesses em comum, eu olhei no dicionário, que integram comunidades de sofredores e penitentes. Ele usa um termo católico do purgatório, que estão penitência, e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Ou seja, Ivonete, você cruza com vários desses penitentes. Cruza com... Você vou na padaria, comprar um pão, aí passa ali para um grupo, você passa ali, aqui na Ferreira tem o sindicato. Não é o sindicato do PT, não, é o sindicato que eles chamam de sindicato, né? Então você passa em frente ao sindicato. Você está passando por vários vampirizados e vampirizadoras, cruzando com eles. Eles não estão nem olhando para você, não tem interesse nenhum, o interesse deles é aquele ali. Então, arrastam-se, né? Invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam, expelem, né? Forças detestáveis, né? Essas forças mentais, matéria mental. Por onde? Pela mediunidade. A gente viu no livro Mediunidade de Sintonia, a mediunidade é uma força. Ela move o fluido universal. Se eu penso em irmã Dulce, eu oro, chega a ela ou seus assistentes. Por onde? Pelo fluido universal, a matéria. Então eu, com a força psíquica, pela mediunidade, eu movo o fluido. Né? Eu movo o fluido e chega lá. Diga, Tereza. Mário, a gente não vê, né? Vamos dizer assim, os invisíveis, mas certa feita eu passei por esse sindicato, na porta de um bar, e aí eu não sabia, né? Que tinha me seguido, me seguiu, né? Eu passei, tinha vindo do centro, e ele me seguiu. Aí quando eu cheguei na casa da médium, pronto, deu a comunicação dele. Vi você passar, ó, e acompanhei. Isso. O guia colocou, né? Ele tem um guia, um que ama, e viu que você é um trabalhador. Então, é aquela coisa que a gente falava, né? Que você que é algo mais particular à nossa casa, mas você está vendo, está tendo esses vislumbres de evidência, né? E aí é só o seu guia que pode dizer se você será vidente ou não. A única coisa que eu lhe pedi é que eu estou com medo quando você olha para mim. A ver o que é que você vê em volta de mim. Se vê algo assim muito estranho, fique calada, pelo amor de Deus. Eu já ando com Ferreira. Aí o pessoal vai dizer, já não anda bem acompanhado. Já comprei canjica, comprei bolo, ainda estou encarnado, ainda estou vendo desencarnado. Aí não vai dar nem para continuar mais. Então, vamos lá. Então, integram, eles se reúnem por afinidade. Viu aqui? Que não é Deus que manda eles se reúnem, criminoso com criminoso. Então, aqueles exemplos que ele deu aqui, os criminosos, os fracos da vontade, os doentes, né? Os aleijados do caráter, vão se reunindo por afinidade e sintonia. Todos eles pensam, né? E segregam, expelem forças detestáveis, que é o pensamento negativo cheio de bactéria, e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental, né, está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Então, o mesmo desencarnado, que não tem o fluido vital, mas a matéria que ele usa no mundo espiritual, Kardec chama de fluidos espirituais, está lá no livro A Gênesis, capítulo 14. Por falta de definição, ele coloca assim, porque em verdade espiritual só existe o espírito. Mas ele fala, existe o fluido universal, que é o puro, e a matéria de espíritos mais grosseiros como o nosso. Como é que ele faz a cidade, digamos assim? Como é que ele faz um objeto? Ele manipula os fluidos do planeta, os fluidos espirituais do planeta. Né? Mas tem fluido mais grosseiro? Tem o fluido vital, o fluido animalizado. Ele coloca de maneira didática, porque falta terminologia para definir e separar
esse tipo que ele está dizendo. Então o desencarnado também pensa, também deseja, também tem ideia, também tem isso, e os seus pensamentos, a sua matéria mental está revestida de uma força que se plasma. Então, cria em torno dele, nesses, formas horripilantes. A maioria de maneira inconsciente e outros de uma maneira consciente. Aí eu sempre tenho que remontar na codificação. Está lá. Pensamento e Vontade, capítulo 14 do livro A Gênese, Lei dos Fluidos, né? Porque André Luiz, quando a gente lê André Luiz, ele espera que a gente já tenha estudado a codificação. Por isso que ele não entra em detalhe aqui. Mas a mente volta logo para isso. Então, como é que eu crio, Lúcia, Ivonete, de uma maneira inconsciente, o umbral? O umbral é um estado mental. Umbral não é criação de Deus, é o que difere purgatório de umbral. Porque as pessoas que não conhecem, o purgatório é umbral, que assistiu o filme. É a mesma coisa, na aparência externa. Qual a diferença? O purgatório, criado no ano 526, para o catolicismo foi criado por Deus, para a penitência, né? Aqueles que não fizeram bem total, não vão para o paraíso, mas também não fizeram mal total, não para ir para o inferno. Fica onde? Vamos criar algo chamado purgatório. Ali ele entra em penitência. Aí Carmen me paga. Eu sou padre, o parente de Carmen está lá. Aí eu oro, né? As indulgências, eu oro, não, você vai me pagar 1 ano. Me paga 1 ano, eu sou padre, paga 1 ano, que à medida das orações, o seu parente vai para o paraíso. Aí Martinho Lutero viu aquilo, ficou indignado, porque as pessoas pobres não podiam pagar a igreja. E ficavam chorando, porque o parente ia para o purgatório e lá ficava. Aí ele cria o que a gente chama de igreja evangélica, né? Ele cria aquilo ali. Acaba com as indulgências. Como é que alguém pode cobrar para orar? Né? Ele cria as 95 teses e a prega. Ele não queria acabar, ele era católico. Né? Ele protesta. Em 95 surgem os protestantes, que no Brasil é chamado de evangélico. Evangélico sou eu, você, eles também. E está estudando evangélico. Todo mundo que é cristão. E ainda tem a venda do terreno no céu. Aí já são os pilantras mesmo. Né? Então, aí, essa criação mental, a maioria é inconsciente. Agora tem os conscientes, né? Que sabe criar. Aí as outras obras vai dizer que olhar para Ferreira, que me mandou para Ferreira, hipnotizou um ser humano em forma de porco, maior do que um homem, e quando o Ferreira está sentado, está ele lá com a cara feroz, né? Olhou para Ferreira, né? Ferreira fez uma prece, orou por ele, meu irmão, né? Que alegria ter você aqui. Vou abrir o evangelho. O porco ficou altamente, entre aspas, um ser humano indignado, foi se dissolvendo, atravessou a parede, né? E foi embora, um espírito zoantropizado, né? Outros, né? É o médio de Campinas, amigo de Marcel Mariano, ele escreveu um livro onde ele para no sanatório em Campinas, em São Paulo. Os espíritos plasmavam formas terríveis, formas de pensamento. Ele se acordava com o corpo cheio de bicho, cheio de aranhas. Imagine, Carmen. Estão me ouvindo? Sumiu aqui, diminuiu o negócio aqui. Entendi nada. Falou que ele está usando campanha. Está usando o negócio aí, diminuir a tela. Então, que é? Se acordar com o corpo cheio de bicho, a pessoa, ele se sacudiu na cama, a mulher botou ele no sanatório, né? Eu esqueci esse nome desse livro, é fantástico. Eu peguei no Clube do Livro, pelo Semente de Luz. Tinha aqui há muitos anos. Ele narra a trajetória dele. Que ele arrepiante mesmo, já pensou? Cheio de aranhas na boca. Ele se sacudindo na cama. A mulher teve que internar ele. Um homem empresário. Ele começa a cena assim, ele vai filmar. Ele é repórter em São Paulo. Ele filma um rapaz querendo se matar. Ele está filmando. É repórter alguma coisa, mas ele está filmando. Aí todo mundo orando para o rapaz não pular do prédio. Aí ele olha, há quantos anos eu li esse livro? Semente de Luz, Clube do Livro. Ele lê. Ele vê uma pessoa atrás
Dalva, dizendo, pule mesmo, pule, se jogue. Aí ele tira a câmera, chama a polícia está aqui. Porque ele não está sozinho não. Tem um homem dizendo para ele se matar. Aí o pessoal do grupo, não estou vendo ninguém. Aí, olha lá, é Tereza, viu? É a vidente. Aí ele está lá, tem um homem lá, no ouvido dele. Filma a câmera não passou nada, era a evidência dele. Aí, pule, eu não me recordo se o homem pulou ou não, né? E o espírito flutuando, cinza, pule mesmo, pule agora, pule. E ele grita, feito um louco na praça em Campinas, manda a polícia tirar aquele homem lá. Que homem, meu? Aí começa o livro, capa azul, me esqueci, eu tinha deu raio de luz há muitos anos. Alguém já pegou. Então, consciente, você pode criar formas, mas só quem sabe, quem estuda, espírito que estuda. A maioria não é que estuda. Então esse rapaz vai chegar no mundo espiritual cheio dessas formas. Cheio delas. Onde é que você vê isso, claro? No livro Memória dos Suicidas, primeiro capítulo. Os espíritos correndo. Por quê? Cada um se junta com o seu, Ferreira. Né? Vale dos Suicidas, primeiro capítulo. Quem se matou com a água fica junto com quem se matou afogado. O livro que a gente pretende estudar com vocês, se Deus permitir, é quando terminar as 13 obras. Quem sabe, né? 526 páginas fantásticas. Você não tem na internet, o pessoal tem medo de estudar. Mas que livro é esse? Memória do Suicida, de Ivone. O pessoal tem medo, mas se Deus permitir, se for do desejo dos guias, né? Intuitivamente a gente vai saber se a gente tem condição de fazer esse estudo ou não. Eu li eles várias vezes, né? Sozinho. Então, quem morre queimado nas cavernas dos queimados. Quem morre enforcado se reúne com os enforcados. Mas de vez em quando ele sai pelo desespero. Ele narra o que deu tiro na cabeça. É com os outros. Aí quando eles estão assim, desce a multidão dos que se mataram queimados. Correndo em chamas. Todos em chamas. Mas está pegando fogo lá no umbral? A mente. Criando em torno da aura deles, todos, fogo, se agitando no ar. Né? Aí eles correm com medo de se queimar, todos ignorantes. Se joga para o canto, senão a gente vai se queimar. Eles correndo feito um louco. Imagina a cena que não foi passada no livro, na novela A Viagem. Né? Não dava para passar isso. Né? Tentaram refilmar agora com esses efeitos. Né? O diretor da Globo, mas disse que houve uma pressão, né? Por causa dos evangélicos, católicos, né? E eles vão perder público, segundo a matéria. Eles querem atrair evangélico que cresce, ó, católico. Então a Globo desistiu, até o momento, de refilmar com os efeitos especiais a novela A Viagem. Mas seria muito assustador, né? Com esses efeitos, né? Que no espírita não quer nem ler o livro, tem medo de ler o Memória do Suicida. Imagine você passar isso no horário das 7, né? Quem quiser falar, 10 minutos aí. Passando à tarde, pelo menos assisto à tarde A Viagem. Essa é a repetição, eles queriam fazer um remake com os efeitos especiais, mas o diretor da Globo desistiu. Mas interessante, viu? Então, criação mental. O rapaz vai levar aquilo e vai se juntar com os do sexo. Né? Aqueles pessoas. Os outros que roubam, o que roubam. Bons se afinam com bons. Por isso que eu falei, Ivonete, Mariane, falando da gente, qualquer pessoa de qualquer credo, mas que já está ajudando ao próximo, não vai ficar no umbral. Não vai. Não vai ter medo do umbral. Você vai ver o umbral, é impossível não ver. Né? Porque se eu desencarnar agora, eu não estou vendo só Josi, nem Mariane. Eu vou ver aqui, se eu tiver condições, amigos espirituais elevados, e vou ver os outros simpáticos que eles trazem. Que estão ao meu redor, ao redor de vocês, estudando, né? Entrou todo mundo em minha casa? Quanta gente entrou assim, eles vão sorrir. Claro, é permitido, depois eles vão embora, né? O guia os leva. A gente vai ver que a população é muito maior, né? Vem mais um trechinho aqui para a gente encerrar. Dessa análise. Porém, objetei.
Sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Com certeza é, né? Sem dúvida, redarguiu o meu interlocutor sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Então, quando a gente compreender que a moral, né, que a busca de ser melhor hoje do que foi ontem, né, ser uma pessoa solidária, paciente, benevolente, tudo aquilo que a gente ouve, os temas espíritas no transcorrer do ano, se a gente buscar praticar, a gente vai compreender que isso tem uma importância imensa na nossa saúde mental e orgânica, encarnado e desencarnado. Então, a ciência vai, o médico, quando eu for cuidar do coração, o médico um dia vai dizer assim, alguns já falam, um falou para mim, o senhor, como anda a sua emoção? O senhor teve algumas emoções fortes? Porque emoções fortes também desencadeiam problemas cardíacos arterianos. Porque deve à psicologia, né? A psicoterapia, a gente deve demais a esses homens e mulheres que vieram. Mas vai chegar um dia que o médico vai dizer assim, como é que anda seu coração? Eu estou mal, você não é cardiologista? Não, eu estou falando do coração de bondade. O coração no sentido de você está buscando ser uma boa pessoa, o médico vai dizer isso, uma pessoa solidária e fraterna. Porque se o senhor não é, o senhor adoece do coração. É isso que ele está dizendo. A ciência vai trabalhar com aliança, religião em aliança com a ciência. Entretanto, considerei, André Luiz, horrorizam-me as novas descobertas da região microbiana. Ele ficou horrorizado porque tem bactéria mental. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? Como é que eu faço para curar esses dois? Ele quer saber, ele trabalha no centro. Como é que eu faço para curar esses dois desencarnados? Eu pego o bisturi, vou tirando as bactérias dele, é assim? Alexandre sorriu, né? Pensativo e falou, depois de pausa mais longa, conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente destituídas de razão. Marca aí, Tereza. Termina aí. Faltam 5 minutos. Então ele volta aí, vai fazer esse panorama, né? Voltando à idade antiga, que as doenças eram provocadas por maus espíritos, né? Chamados de demônios, enfim, deuses infernais. Cada um tinha a sua nomenclatura no tempo da Grécia, antes do Cristo, Egito. Doença é provocada pelo diabo. Todas as doenças provocadas por castigo divino e o diabo, sabe? Então, não está destituída totalmente de razão. É claro que ninguém vai pegar isso integralmente, né? O Covid é Covid mesmo, né? Mas tem doenças que são de ordem, na sua origem, espiritual, ou que a gente produz quando encarnado, né? Como esse rapaz, pelos nossos desejos, pela falta do controle dos nossos desejos, das nossas paixões, das nossas irreflexões, das nossas atitudes, né? Repetidas, né? Que geram em nós mesmo bactérias mentais de péssima qualidade que nos adoecem o corpo perispiritual primeiro e, se for demorado, físico. Então, o corpo físico também, como eles receberam paz. Então, muito dessas coisas, como ele está citando, é provocado por aproximação de espíritos. Uma pessoa, literalmente, no exemplo do jovem, para a gente encerrar, para a gente caminhar para o fim, faltam 4 minutos aqui. Se eu tenho uma frequência, uma vida sexual, sexo é divino, né?
capítulo 11 do Evangelho. Está lá escrito assim, o sexo é divino. Então, o sexo mesmo, a comunhão sexual, né? Estou falando de amor. Amor é uma coisa, sexo é outra. Mas se eu tenho, como esse jovem, casado ou não, né? Mas uma frequência aos meretrícios, aos motéis, eu estou desenvolvendo bactérias, né, na minha área sexual. E, é óbvio, eu estou nutrindo outros. Veja que ele tinha vários atrás dele, que caminharam com ele. A maioria foi esclarecido e saiu, mas ficaram 2. Ele falou que são mais renitentes, né? Gostam dele. É o espírito simpático, que está bem descrito no capítulo 28 do Evangelho. Simpático é bom ou mal? Nós estamos agora cercados de espíritos simpáticos. Simpatizam com o estudo da doutrina espírita. Se fosse política, teríamos simpático. Se fosse para falar aqui da celebridade, teríamos espíritos simpáticos a esse tema. Não os elevados, né? Mas espíritos simpáticos, que podem ser bons ou maus. Maus no sentido de serem inferiores, né? Porque esses 2 aqui não querem o fim dele, não querem matá-lo, não querem, mas estão fazendo mal a ele. De uma maneira inconsciente, estão fazendo mal a si mesmo e mal a ele. Você ficar dia e noite com 2 criaturas dessa. Imagina, Ivonete, a pessoa morre, 10 anos de morto. Não sabe que morreu, esquecido. Caminhando em motéis. A pessoa encarnada vai lá e traz ele junto. Como é que está a aura daquela criatura desencarnada? Densa, suja e coisa. E ele de noite ali, por aproximação. E eu absorvendo, né? Eu no sentido assim, eu absorvendo aquilo ali. É aquilo, vai adoecer, Carmen. Se eu vou para o mundo espiritual assim, o que é que vai ter? Tudo tem um efeito. No mundo espiritual, no umbral, e se fazer o mesmo processo, planejamento reencarnatório, poderá, mesmo assim, no próximo corpo, eu ter que expelir no corpo físico aquilo que eu muito agreguei de outra vida. Aí ele cita as doenças estranhas, né? Doenças estranhas no corpo físico. Né? A pessoa olha, o irmão é saudável, o outro nasceu assim. As suas companhias, os seus hábitos passados, as suas companhias espirituais que estão ali. Então, é essa a função da mediúnica. O doutrinador vai esclarecendo, né, no limite possível. Meu irmão, pensa em sua saúde, meu irmão. Pensa no teu bem. Ah, mas eu não quero mudar de vida. Pensa no teu bem, na tua saúde, meu irmão. Você está adoecendo. É a conversa de uma mãe para um filho, o doutrinador. Agora, muitas vezes a mãe conversa para o filho não está nem aí. Passa 30, 40 anos. O doutrinador, 10 minutos, coitado, 12. Ele vai embora, fez a parte dele, né? O outro não quer. Fazer o quê? A medicação para ele, o principal será a reencarnação. E a maioria, como tiver. Aí é o livro Ação e Reação. Ele colhe o que semeou. Então, quando a gente olha uma criança com problema, Ivonete, a gente dói o nosso coração, porque a gente é pai, mãe e avô e é ser humano. A gente só não duvida do amor de Deus, né? Que se ele nasceu assim, é porque Deus é amor mesmo. Porque se a gente fosse olhar para o passado dele, a gente vai ver assim, que essa criatura teve tanta ajuda. A gente vai começar a julgar ele mesmo com 2 anos de idade. Tá assim mesmo é porque ele quis. Então, se está assim, dói no nosso coração. Diga. Esquecimento, graças ao véu do esquecimento. A medicação maior, reencarnação. Melhor é o esquecimento, porque quando a gente olha um ser em sofrimento, a gente nem quer saber o passado, só quer saber de poder dar um jeito para aliviar de alguma forma a dor. Ainda bem que a gente não sabe do passado, porque senão ia estar julgando. Mas diante daquela fragilidade humana totalmente sofrendo, não tem como não despertar em nós a compaixão. Não tem como não despertar. Agora você vê, Carmen, você é médio também, aí do semente. O papel do médium, né? Quantos amigos tem, né?
Porque você recebe entidades assim, com essa aura densa, cheio de micróbios. Claro que não vai acontecer nada. Por quê? Porque você está num serviço técnico de mediunidade. Os guias são responsáveis pela sua saúde psíquica e orgânica. Você viu toda na obra o cuidado que eles têm antes. Antes de você sair de casa, você toma vários passes, vários cuidados. Por quê? Imagine se você adoece. Quem o guia vai responsabilizar? O técnico responsável, que não é seu guardião, é um técnico responsável por trazer aquela entidade e colocar no seu campo áurico, que você vai absorver, vai se sentir mal, mas depois, com sua contribuição e dos encarnados no grupo, aquilo tudo e os guias conduzindo vai se dispersar de sua aura, vai se desimantar. Mas você está num serviço que, se você fosse vidente, imagine você ver umas criaturas dessas. Você, peraí, tem vezes que a gente só sentir, tem gente que a gente recusa, não quer dar comunicação. Imagine se eu tivesse evidência, né? Aí vai chegar um espírito. Então vale a pena a gente estudar André Luiz, vale a pena a gente buscar fazer o bem no limite de nossas forças. O Feliz Parou aonde aí, gente? Na razão aí. Tereza Razão. Aí tá, indubitavelmente. Perdi. Diga aí, Tereza, que eu fechei o livro já. 2, 3, 4, quinto parágrafo. Diga a palavra aí, razão, que termina. Não. Razão. Não são integralmente destituídos de razão. Isso aí. Certo, vou procurar aqui. Ok. Então vamos para a nossa prece. Querido amigo Jesus, espíritos amigos que reúnem-se conosco nessas noites que para nós são memoráveis, porque estudamos uma obra sublime, conduzida pelas mãos de Adolfo Bezerra de Menezes, pelo Espírito Emmanuel, que encontrou em André Luiz, nas suas horas de repouso, o seu interesse em aprender, em servir, e servir para nós através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. 13 livros que desfolham para nós os bastidores que os nossos olhos e ouvidos não registram. Bilhões de seres humanos passam ignorando o mundo espiritual ao qual estão mergulhados. Nós, Senhor, não somos melhores do que os nossos irmãos, somos aqueles, sim, endividados, mas interessados em descobrir essas verdades para nos melhorar a conduta íntima e os passos exteriores. Não é fácil para nenhum de nós, Senhor. Dentro do centro, estamos sob o amparo direto dos amigos queridos. A nossa questão básica, primordial, é fora do centro. Como a família ilustrada até o momento. Fora do centro, será que somos diferentes desse rapaz? Dessa mãe? É a pergunta que eu me faço. Abençoa-nos, Senhor. Nos mantém unidos no mesmo objetivo, o desejo do bem para nós e para o nosso próximo. Muita paz para todos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Que assim seja. Boa noite. Bom final de semana para todos.